Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um livro que, pode confessar, muitas vezes dá um nó na cabeça de todo mundo: o Apocalipse. É verdade. Só de falar o nome a gente já pensa em símbolos estranhos, profecias de fim do mundo, quase como um grande enigma, né? Com certeza. E olha, essa sensação de que é um livro complicado não é de hoje, viu? Tem uma frase bem antiga que diz exatamente isso. O estudo do Apocalipse ou encontra um homem louco ou o deixa louco. Parece um desafio e tanto. Mas a nossa proposta aqui hoje é justamente mostrar que, na verdade, por trás de toda essa complexidade, existe uma mensagem poderosa e que vale a pena a gente desvendar. E aqui que está a grande virada de chave. Apesar dessa fama de ser um livro selado ou um mistério, a intenção original dele era exatamente o oposto. O Apocalipse foi escrito para ser uma fonte de conforto, de encorajamento e, mais do que tudo, de esperança. Ok, então para a gente começar a desembaralhar isso, vamos pelo mais básico do básico. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: quem escreveu? O autor se apresenta como João. Mas que João seria esse? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. A tradição mais antiga da igreja, lá com os primeiros cristãos, sempre disse que era o apóstolo João, aquele discípulo amado de Jesus. Só que, com o tempo, alguns estudiosos começaram a levantar umas questões, e aí começou um debate bem interessante. Exato. E o debate gira em torno do que a gente vê aqui. De um lado tem a questão do estilo. O grego usado no Apocalipse é um pouco, digamos, rústico. Tem umas coisinhas na gramática que são diferentes do grego super bem escrito do Evangelho de João. Só que, por outro lado, as semelhanças nas ideias são impressionantes. Só o Evangelho de João e o Apocalipse chamam Jesus de verbo e de cordeiro, por exemplo. Os temas são muito parecidos. Uma teoria bem legal tenta explicar isso. Talvez João tenha tido ajuda para escrever o Evangelho, mas lá no exílio escreveu o Apocalipse sozinho, sem ninguém para revisar. E essa palavra que você usou, exílio, é o gancho perfeito. Ela nos leva da pergunta quem escreveu para onde e quando isso foi escrito. E o lugar, a Ilha de Patmos, é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. E sobre o quando, também existe um debate. Basicamente, há duas grandes possibilidades. A primeira é por volta do ano 65, na época do imperador Nero, o que se conecta com algumas teorias sobre o número 666. A outra, que é a mais aceita hoje, coloca a escrita lá no final do século, por volta do ano 95, durante o reinado de Domiciano. E existem ótimos motivos para a gente pensar que essa data mais tardia faz mais sentido. Primeiro, o próprio livro fala de problemas nas igrejas que parecem ter levado um tempo para se desenvolver. E também temos testemunhos bem antigos, como o de Irineu, que viveu logo depois, apontando para essa data. Mas talvez o argumento mais forte de todos seja o contexto da época. Foi no governo de Domiciano que a coisa apertou. O culto ao imperador se tornou obrigatório e isso criou uma crise de consciência gigantesca para os cristãos. Esse conflito com Roma é o pano de fundo de tudo que está escrito no livro. Exatamente. E agora, com todo esse contexto montado, quem, onde, quando e por quê, a gente finalmente consegue enxergar o propósito real do livro. E olha, não era para ser um livro de enigma sobre um futuro a milhares de anos de distância. É isso, essa é a ideia central. O Apocalipse, antes de qualquer coisa, é uma carta pastoral, sabe? Uma mensagem de um pastor preocupado, enviada para pessoas de verdade, com problemas reais, que viviam naquela época. A mensagem tinha um destino certo: 7 igrejas reais que ficavam na antiga Ásia Menor. O objetivo era muito claro: encorajar essa gente, que estava sofrendo pressão de fora e enfrentando problemas por dentro. E a forma de fazer isso era dar esperança, mostrando que a luta deles aqui na Terra era parte de um conflito muito maior, um conflito cósmico. Ou seja, tudo isso que a gente conversou até agora sobre o autor, a data, o lugar, o propósito, é a fundação, é a base que a gente precisa ter para começar a entender de verdade o que o texto quer dizer. Perfeito. É exatamente isso. Entender o quem, o quando, o onde e o porquê nos dá a chave. Sem ela, os símbolos e as visões do Apocalipse parecem uma porta trancada. Mas com essa chave na mão, bom, aí a gente pode começar a abrir essa porta. E é muito importante a gente contar que toda essa nossa conversa, essa organização de ideias, é inspirada e baseada numa obra de referência fantástica, o comentário A Revelação de Jesus Cristo, escrito por Ranko Stefanovic. O que a gente fez aqui foi só arranhar a superfície. O nosso objetivo com essa série é justamente usar esse estudo incrível como um guia, como um mapa para a gente explorar juntos o que tem dentro do livro do Apocalipse. Então fica aqui o nosso convite. Continue com a gente nessa jornada para desvendar essa mensagem tão poderosa. Até a próxima!